O Senhor colocou ao meu coração para ler e deixar para você uma breve meditação da palavra de Deus, que encontra-se no Evangelho que Marcos escreveu, no capítulo de número 10, o versículo 26. A cura do cego Bartimeu. É um texto conhecido, né? Veja o que o Senhor diz. Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos e mais uma grande multidão estava deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, deu um salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Raboni, que eu volte a enxergar. E Jesus ordenou-lhe: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Louvado e glorificado é o nome de Jesus, por esta linda e maravilhosa palavra de Deus. Queridos, que esta palavra ela possa ir ao seu encontro, sabendo que o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso mestre amado, como o próprio cego, ele diz aqui, Raboni, que eu volte a enxergar. Raboni quer dizer mestre. Esse Senhor que entrara na cidade de Jericó, e quando ele estava saindo, deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, estava à beira do caminho, assentado, ou seja, ausente. Ele não tinha companhia de ninguém, ele não tinha a presença dos amigos. A palavra assentado, ela significa ausente. Ele estava ali todos os dias, carregado por certo por alguém, porque ele não enxergava. Alguém levava ele até aquele determinado lugar e lá se ausentava daquele moço, se ausentava da presença do cego Bartimeu. E quando eu fui aprofundar-me sobre a história de Bartimeu, fui procurar ter o conhecimento, o porquê, qual o motivo da sua cegueira. Se havia sido ele cego por nascença, cego de natureza, ou se alguma enfermidade o fizera com que ele viesse a perder a sua visão. Porém, quando nos aprofundamos sobre a história, nós vamos observar que Bartimeu, ele teve a sua visão prejudicada de uma forma muito cruel. Quando nós lemos a história, quando nós procuramos conhecer qual foi a causa da perca da visão, se ele havia sido nascido com esta cegueira, nós aprendemos que Bartimeu, por causa do seu pai, ele teve os seus olhos arrancados. O seu pai, ele era general do exército de Israel. E por não aceitar ou por se levantar contra o exército de Roma, ele teve a sua vida tirada. Timeu, ele foi morto. E
os soldados, por ordem do rei, para que o seu filho, ele não viesse tomar as mesmas atitudes que o pai ele tomou, eles resolveram arrancar os olhos de Bartimeu. Coisa horrível, coisa triste, é você enxergar e você perder a visão. Foi o que aconteceu com Bartimeu. O tamanho de crueldade daqueles seres humanos naquela época. Porém, esse Jesus que entra na cidade de Jericó, esse Jesus ele era seguido de uma grande multidão por onde que ele caminhava, por onde ele passava, onde ele entrava. Uma grande multidão o seguia. É óbvio que alguns por curiosidade, outros porque estava querendo servir, adorar a ele. Enfim, era uma grande multidão que estava seguindo Jesus. Então, por certo, por onde Jesus passava, o barulho era muito grande. As pessoas à sua volta o exaltando, glorificando, porque esse Senhor, esse mestre, ele estava operando grandes maravilhas. Agora, Jesus sai da cidade, ele deixa Jericó, e quando ele vai caminhando, à beira do caminho estava esse homem, estava esse moço, assentado, mendigando, vivendo às custas das esmolas que as pessoas ali deixavam para ele. E quando esse moço ele ouviu que Jesus de Nazaré, ele estava passando pelo caminho que ele estava deixado ali, esse moço, ele ouviu o barulho da multidão. E por certo, esse moço, ele já havia ouvido falar de que Jesus, ele fazia milagres, ele fazia maravilhas. E quando ele ouve, ele começa a gritar. Aqui entra um grande exemplo para nós, uma lição muito grande para nós, que eu aplico para nossas vidas. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Esse moço, ele nos dá esse exemplo, ele ouviu que era Jesus. E Jesus hoje, ele já falou com você através das músicas, os louvores que aqui foram entoados. E nesses últimos minutos que nos resta nessa live, ele continua falando com você. Esse moço, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele foi caminhando, Jesus foi caminhando, e aquele moço, ele gritando em voz mais alta ainda. De repente, chega alguém e adverte severamente aquele moço, dizendo para ele: cala, não incomodes o mestre. O mestre tem muita coisa para fazer. O mestre tem muitas obras a realizar. E quando ele ouve aquelas pessoas negativistas, aquele cego, ele grita mais alto ainda, com mais força ainda. Queridos, na nossa trajetória espiritual, vai ter sempre o negativista nos advertindo, querendo que nós calamos, querendo que nós fechamos a nossa boca, querendo que nós não adoramos esse Deus, querendo que nós não falamos do amor desse Deus, querendo que nós não pregamos que Jesus cura, transforma e liberta o mais terrível e cruel pecador. Esse cego, ele era cego, ele não era mudo, ele tinha boca, e ele clamava, ele gritava para que Jesus, ele lhe atendesse. O que mais me chama a minha atenção nesse texto é que Jesus, ele parou para atender apenas uma pessoa no meio daquela multidão. Querido, Jesus hoje, através dessa palavra, mediante tantas multidão, Jesus hoje está parando para dar atenção ao teu clamor. Ele está parando para dar atenção à sua súplica. Ele está parando para atender você, porque você não deu ouvidos negativistas, que falou que você não ia vencer, que falou que você não ia conseguir,
que falou que você não iria conseguir aquele emprego, que falou que você não ia curar desta enfermidade. Jesus está parando especificamente para a tua vida nesta noite. E aí, Jesus diz para os seus discípulos: chamai-o. Foram e chamaram o cego e disseram para aquele cego: tem ânimo, levanta-te, o mestre te chama. Ele larga aquela capa que ele estava com ele. Eu não vou falar aqui do detalhe da capa, tem coisas tremendas aqui que nós teríamos que nos aprofundar, mas o tempo que temos aqui é curto. Eu quero já estar encerrando aqui. Mas Jesus, ele mandou os discípulos chamar, e quando eles levaram o cego até Jesus, Jesus fez uma pergunta para ele, como de conta que Jesus não sabia, mas Jesus, ele quer ouvir de nós. Jesus quer que nós falamos para ele. Jesus disse: que queres que eu te faça? Olha que lindo. Jesus sabia que ele queria voltar a enxergar. Jesus sabia que ele queria voltar a enxergar a obra-prima que Deus criou, céus e terra, natureza. Mas Jesus fez questão de ouvir da boca dele o que ele queria. Jesus sabe o que você quer, Jesus sabe o que você precisa, é óbvio, mas Jesus quer ouvir da sua boca. Jesus quer ouvir você se expressar como esse cego. Ele se expressou para Jesus dizendo: Raboni, mestre, eu quero voltar a enxergar, eu quero recuperar a minha visão, eu quero ter a minha visão recuperada, os meus olhos voltando a contemplar as maravilhas do Pai. Querido, Jesus, ele quer que você se expressa para ele como esse cego. E quando ele se expressou dizendo para Jesus: eu quero recuperar a minha visão, eu quero voltar a enxergar, olha a resposta de Jesus para ele, olha a resposta de Jesus para você. Jesus disse para ele: vai em frente, a tua fé te salvou. Querido, primeiro Jesus salva, para depois ele operar um milagre. E aquele homem, a Bíblia diz que no mesmo instante recuperou a visão dele. Preste atenção, primeiro Jesus disse que ele estava salvo, depois o texto continua dizendo que no mesmo instante o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus. É isso que o Senhor quer de nós nesta noite. Que Deus em Cristo Jesus te abençoa, que a misericórdia do Pai, a misericórdia do Filho, a misericórdia do Espírito Santo seja para com todos nós.